Um exemplo completo de aplicação da lei circuital de Ampère é aquele de um cabo coaxial infinitamente longo conduzindo corrente. Eu já representei o sistema aqui por praticidade. Nós temos um cabo maciço, condutor, infinitamente longo, que tem um raio que eu chamarei de A. Este cabo está conduzindo uma certa corrente, que eu chamarei de I1. Ou seja, aqui estamos vendo ele de perspectiva, aqui a secção transversal, então o nosso I1 está saindo do plano da folha. Nós temos entre este raio A e um dado raio B uma região sem corrente. Podemos considerar que aqui nós temos um dielétrico ou até mesmo o vácuo. A partir de B e com uma dada espessura P, nós temos uma outra casca condutora externa que está conduzindo uma corrente que eu chamarei de I2. E também vou colocar como saindo do plano da folha aqui na secção transversal. Nosso objetivo aqui é determinar o campo magnético para todo o espaço, seja dentro desse primeiro condutor, entre o primeiro condutor e o raio B, que marca o início do segundo condutor. Aqui não conduzimos corrente. E essa casca condutora externa e fora do sistema. Vamos escrever então aqui a nossa distribuição de correntes, definindo uma dada distância ρ a partir do centro. Então aqui nós temos um dado versor ρ e aqui neste ponto nosso versor tangencial φ e saindo da folha, no sentido das correntes, o nosso versor Z. O nosso I de ρ será igual a I1 se 0 é menor ou igual a ρ, que é menor ou igual a A, ou seja, temos I1 nesta região interna. Nós temos 0 entre o cabo interno e a casca cilíndrica externa, ou seja, para A menor ou igual a ρ, que é menor ou igual a B, teremos uma corrente I2 no mesmo sentido de I1 entre ρ igual a B e ρ igual a B mais T, que é a espessura dessa casca condutora. E fora do sistema nós temos uma corrente nula novamente. Nós vamos utilizar para calcular o campo magnético a lei de Ampère, que nos diz que a circulação do campo magnético é igual à corrente total envolvida por um dado circuito, onde a circulação é definida como a integral fechada em um dado circuito de H escalar dl. Note que nós temos duas operações a serem feitas, o lado esquerdo da equação e o lado direito da equação. Vamos calcular a circulação do campo magnético para qualquer distância ρ do centro do sistema e, em seguida, calcular a corrente envolvida. Por se tratar de um cabo coaxial infinitamente longo, nós podemos utilizar a regra da mão direita e vemos que o nosso campo possui apenas componentes tangenciais, componentes na direção φ. Ou seja, por simetria, nosso campo magnético será simplesmente um dado escalar multiplicando o nosso versor φ. Então, eu vou escolher como circuito uma dada circunferência S concêntrica ao sistema, definida pelo raio ρ. O nosso dl, em coordenadas cilíndricas, nós já vimos que ele é simplesmente dρ na direção ρ mais ρ de φ na direção φ mais dz na direção z. Com isso, nós obtemos mais uma vez que H
escalar dl será dado por integral de... Temos que hφ, escalar ρ é zero, porque φ e ρ são versores ortogonais. Hφ escalar dz na direção z é zero. Mesmo motivo. Sobra apenas a componente de h com ρ de φ. E este φ vai variar de 0 a 2π. Ao final, nós teremos simplesmente 2π h ρ. Esta é a circulação do campo magnético para qualquer distância ρ a partir do centro, e nós obtivemos o lado esquerdo da lei de Ampère. Agora precisamos fazer o cômputo das correntes envolvidas. Para isso, nós vamos dividir o problema em cada região, de 0 até A, de A até B, de B até B mais T, e para uma região com raio maior do que B mais T. E neste caso, será conveniente nós trabalharmos com densidades de corrente, que é simplesmente a corrente sobre uma determinada área S. Para 0 menor ou igual a ρ, que é menor ou igual a A, nós temos que a densidade de corrente, que eu chamarei de J1, será simplesmente a corrente total I1 dividida pela área pela qual ela passa, ou seja, essa circunferência de raio A. Ou seja, já temos πa ao quadrado como área. A corrente envolvida por uma dada circunferência de raio ρ, sendo esse ρ menor do que A, será simplesmente a área abrangida por essa circunferência, π vezes ρ ao quadrado, multiplicando a densidade de corrente, que nos fornece, então, I1, que multiplica ρ ao quadrado sobre A ao quadrado. Para A menor ou igual a ρ menor ou igual a B, não importa o valor de ρ, a única corrente em volta será a corrente I1 do fio interno. Nesse caso, nós teremos que o I envolto será o I1. Para B menor ou igual a ρ, que é menor ou igual a B mais T, nós teremos de considerar a corrente do fio interno mais a parcela da corrente do cabo externo abrangida pelo nosso circuito C. Assim, vamos definir uma densidade de corrente, J2, referente a esse cabo externo, que é dado por I2 sobre a área que essa corrente abrange, que é a área desta casca cilíndrica, ou seja, é a área referente ao cilindro externo menos a área referente a este cilindro interno vazio, ou seja, π, que multiplica B mais T ao quadrado, menos πb ao quadrado, que vai nos fornecer I2 sobre πt, que multiplica T mais 2b. Eu recomendo que você copie essas expressões, porque vamos utilizá-las na próxima folha. Uma vez que obtivemos o J2, podemos obter a corrente envolta nesta região para B menor ou igual a ρ, que é menor ou igual a B mais T, que será dada pela corrente do cabo interior total, ou seja, I1, mais a área abrangida pelo circuito, ou seja, π, que multiplica ρ ao quadrado, o raio do nosso circuito. Mas eu tenho que retirar aquele raio interno que não conduz corrente alguma, ou seja, o B, que multiplica J2, que nos fornecerá, então, I1 mais ρ ao quadrado, menos B ao quadrado, sobre T, que multiplica T mais 2B vezes I2.
E na região externa ao sistema, ou seja, para ρ maior ou igual a B mais T, a corrente total será simplesmente a soma das correntes dos dois cabos, ou seja, I1 mais I2. Note que eu disse que I1 e I2 possuem o mesmo sentido. Se I2 possuísse o sentido oposto, eu faria I1 menos I2. Vamos resumir aqui as expressões que obtivemos para as correntes. Nós temos aqui a corrente interna em cada região. Nós já temos que a circulação é dada por 2πh ρ. E a circulação, pela lei de Ampère, é igual à corrente em volta. Podemos, então, para cada região do nosso problema, igualar a corrente envolvida pelo nosso circuito com a circulação do campo magnético e obter o módulo do campo magnético. Nós teremos que, para 0 menor ou igual a ρ, que é menor ou igual a A, nós estamos aqui no cabo interno, nós temos que a circulação 2πh ρ será igual a I1 ρ ao quadrado sobre A ao quadrado. Podemos dividir ambos os membros desta equação por ρ, ficamos então com H igual a I1 sobre 2π ao quadrado multiplicando ρ. Veja que nesse caso o campo magnético tem seu módulo diretamente proporcional à distância até o eixo de simetria do problema. Para a região entre o cabo interno e a casca cilíndrica que o envolve, ou seja, A menor ou igual a ρ, que é menor ou igual a B, teremos simplesmente que 2πh ρ é igual a I1. Logo, H será igual a I1 sobre 2π ρ. Veja que este é o campo de um filamento infinito, que nós obtivemos como limite do filamento finito. Isto significa que fora do cabo, nós não conseguimos distinguir entre uma corrente I1 distribuída ao longo de uma região finita ou simplesmente um filamento conduzindo essa mesma corrente, porém de raio infinitesimal. É uma situação análoga à que encontramos quando falamos do campo elétrico para uma esfera homogeneamente carregada com uma carga Q. Fora da esfera, nós não conseguimos distinguir entre ela e uma carga pontual Q colocada em seu centro. A próxima região que vamos abordar é a região em que nos encontramos na casca cilíndrica externa. Então, nós estamos em B menor ou igual a ρ, que é menor ou igual a B mais T. Teremos que 2πh ρ será igual a I1 mais ρ ao quadrado menos B ao quadrado sobre T, que multiplica T mais 2B. Passando 2π ρ para o outro lado, nós obtemos então esta expressão para o H nesta região em que estamos na casca cilíndrica. Por fim, resta a região fora do nosso sistema, ou seja, para ρ maior ou igual a B mais T, em que simplesmente 2πh ρ será igual à corrente total do sistema, I1 mais I2. Então, nosso H será igual a I1 mais I2 sobre 2π ρ. Então, nós temos um módulo do campo magnético para qualquer região do espaço. Porém, campo magnético é um vetor. Logo, nós precisamos especificar a direção dele. E nós já fizemos isso logo no início, quando, por questões de simetria, concluímos que o campo magnético possuía apenas a componente tangencial. Isto nos permitiu utilizar a lei circuital de Ampère. Então, o nosso campo magnético em qualquer região do espaço será dado por I1 sobre
2π ao quadrado Rho φ para 0 menor ou igual a Rho menor ou igual a e 1 sobre 2π Rho para A menor ou igual a Rho, que é menor ou igual a B. Note que no ponto Rho igual a A, ambas as expressões fornecem o mesmo campo. Ou seja, o campo magnético é contínuo através dessa interface. Aqui nós teremos I1 sobre 2π Rho mais I2 sobre 2π T, que multiplica T mais 2B. Rho ao quadrado menos B ao quadrado sobre Rho, na direção φ, nesta região da nossa casca cilíndrica externa, e simplesmente soma das correntes sobre 2π Rho, também na direção φ, quando estamos fora do sistema. Este, então, é o nosso campo magnético vetorial para todo o espaço, ou seja, para qualquer valor de Rho. Bom, note que o campo é contínuo para qualquer valor de Rho. Essas duas expressões fornecerão o mesmo campo para Rho igual a A. Essas duas expressões fornecerão o mesmo campo para Rho igual a B. E essas duas expressões fornecerão o mesmo campo para Rho igual a B mais T. Esse foi um exemplo extremamente abrangente de aplicação da lei circuital de Ampère, onde nos aproveitamos do alto grau de simetria do problema.